Aposto que você já deve ter percebido que ultimamente estão dando umas origens um pouco fofinhas para os vilões, tentando dar uma justificativa para a maldade do vilão, né? Ou de uma forma talvez inconsciente, imitar um fato que vem acontecendo na nossa sociedade. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. E vamos falar um pouco sobre essa vilania alterada através de uma perspectiva social bastante interessante aqui. Bom, os vilões estão saindo com duas características bastante interessantes. A primeira é que eles são poderosos, querendo salvar o mundo, querendo mostrar o que eles têm de bom para o mundo. Eles são praticamente perfeitos, não precisam de nenhum aperfeiçoamento, nenhum treino. Não, eles são simplesmente magníficos. E você tem um segundo arquétipo, que são os renegados, os rejeitados, que estão em uma situação extremamente miserável, que são bonzinhos, mas eles só queriam às vezes ser reconhecidos, eles só queriam talvez uma chance. Mas essas duas características encontram uma coisa em comum: um problema. Seja esse problema grupos racistas, oligarcas poderosos, sistemas de castas onde você não tem ascensão, ou até seres extremamente hipócritas que simplesmente demonstram ser muito bons para a sociedade, mas causam um mal que gera outro mal. Você pode talvez concordar ou discordar dessa temática, mas a grande verdade é que eles estão tentando, de alguma forma, justificar o ato. E aqui, meu caro colega, se você for bastante honesto, tanto com a sociedade em geral e até consigo mesmo, a gente tem uma semelhança bastante peculiar com esses vilões. Nós talvez somos injustiçados ou temos certas dificuldades inerentes da nossa condição de nascimento, mas ao mesmo tempo a gente se acha extremamente bondoso, extremamente cheio das boas intenções, pessoas que não precisam se aperfeiçoar, ler várias obras de literatura clássica, estudar filosofia, pra quê? Eu já sou muito mais inteligente e superior que os meus avós, eu já sou muito mais superior do que qualquer sistema moral ou religioso. Na verdade, eu tenho um baita de um potencial, mas eu não consigo mostrar todo esse potencial porque eu tenho um problema. Às vezes são, mais uma vez, grupos racistas, problemas de classe, problemas contra o Estado, ou talvez só o iPhone que acabou a bateria mesmo. Esses vilões é o retrato de uma geração que não sabe lidar com os problemas, em que a forma revoltosa, revolucionária de lidar com a vida, ela seja justificada pelos problemas e não os problemas utilizados para que a pessoa se desenvolva e crie formas de superar aqueles problemas e principalmente que ele tenha noção da sua fragilidade, que isso é um outro problema alarmante. A nossa sociedade, ela vive num mundo de fantasia em que ela não tem nem estrutura para saber que ela é incapaz de fazer determinadas coisas e para saber que quando surge um problema e ela supera aquele problema, surge outro. Sempre vai surgir um novo problema. A nossa geração não está preparada para isso. E aí a resposta é uma revolta, que é basicamente o que todos esses vilões fizeram. E a gente entra num segundo problema, que eu acredito que seja ainda o mais grave, porque essa imagem dos vilões, eu acredito que ela não seja intencional. Como a arte imita a vida, não tem como um artista, um produtor, um roteirista, ele pensar intencionalmente e falar, cara, eu vou construir vilões com características muito próximas dos problemas que a gente vive hoje na sociedade. Na verdade, ele simplesmente cria, isso não é intencional. Mas ao mesmo tempo, existe uma coisa que aqui eu tenho certeza que eles estão criando de forma intencional, que é essa motivação dos vilões. A gente veio de uma época em que a gente tinha Darth Vader, Voldemort, Sauron, Radcliffe, do Morro dos Ventos Uivantes, Capitão Ahab, da Moby Dick, mas são vilões que você entende a vilania, você entende o motivo, porém você não concorda com o ato. Bom, e se você concorda com eles, sugiro que você procure um psicólogo, brincadeira, ou não. É muito difícil você concordar 100% com os exageros cometidos por esses vilões mais clássicos.
que tinham, de certa forma, a sua construção realizada, o que não dá mais para modificar hoje. Então, a gente hoje tem dois problemas. Esses vilões clássicos, eles são praticamente impossíveis de serem desconstruídos, uma vez que eles têm a sua história já estabelecida, enquanto os vilões que estão sendo ressignificados, eles têm um passado talvez inexistente ou talvez desconhecido da grande maioria, que permite com que o seu passado seja alterado, mas também essa questão da vilania dos vilões atuais, com a justificativa que eles dão, você tem que fazer um esforço muito grande para achar como mal aquele ato deles. Inclusive, eu recomendo muito a leitura do Morro dos Ventos Uivantes, porque o Radcliffe, cara, você torce para que ele vire gente. Você torce para que algo dê certo na vida dele. Eu acho que eu nunca torci tanto para um vilão igual eu torci pro Radcliffe. Mas não tem como, ele é mal. E você concorda que ele é mal, não tem o que fazer. Ele pratica o mal, tudo que ele pratica é mal. Então, assim, por mais que você queira, que no seu íntimo você fala, cara, eu concordo que você sofreu injustiça, mas isso aí não dá para tolerar. Os novos vilões não têm essa faceta de esse mal não dá para tolerar. Não. O resultado dos novos vilões esse mal é merecido. Esse mal é justificável por tudo que fizeram no passado do vilão. Mas qual é o problema em tudo isso? O problema é que tanto na ficção quanto na vida real, os problemas, eles aparecem. Mas os vilões antigos, eles existiam para que você olhasse para eles e por mais justificado que fosse os seus atos, você olhava para eles e falava assim, não é por esse caminho que eu tenho que lidar com o problema. Eu tenho que superar ele, encontrar soluções e tocar minha vida adiante. Os vilões sempre foram os grandes perdedores, porque eles perdiam para o problema. E não só isso. Você talvez gostar, ter algum carisma por algum vilão, não te torna um monstro. Só que você tem um apreço por aquele vilão, às vezes é por algumas características, algumas virtudes, por mais que use pro lado errado, como é o caso do Capitão Ahab em Moby Dick. Ele é um cara extremamente corajoso. Então você vê algo de bom ali, só que você vê aquilo corrompido por uma maldade. Maldade essa que é inexistente nos vilões atuais. Bom, e eu deixo aqui a indicação de alguns livros que têm esses vilões. Por algum motivo ficaram maus e eu recomendo que vocês leiam e que vocês entendam o que é um vilão bem construído e por que um vilão tem que ser bem construído. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais. Fui!